paz do Senhor, amado, permita-me compartilhar com você um texto da palavra que está em Êxodo, capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. Louvado seja Deus. Existem desertos que nos aproximam muito mais de Deus e nos fazem ouvir sua voz. Em alguns momentos nos fazem entender o chamado que Ele tem para nós. Porque quando estamos em momentos tranquilos, de facilidade, sem apertos, muitas vezes negligenciamos na nossa vida espiritual e nos esquecemos de Deus. Mas basta surgir uma provação, um momento difícil, quando nos encontramos nos desertos da vida e às vezes sufocados, voltamos o nosso olhar e a nossa esperança para um Deus que nós sabemos que Ele é compassivo, Ele é bondoso, longânimo e Ele tem prazer em nos abençoar. Quem sabe você esteja enfrentando um deserto na sua vida nesses dias, mas olha, entenda que é um propósito de Deus para tudo que acontece. E quem sabe Ele esteja falando com você ou Ele queira falar com você em meio ao seu deserto. No texto sagrado nós vemos Moisés que conhecia a Deus apenas de ouvir, mas agora ele vai provar uma presença que ele nunca havia provado. Ele vai ouvir uma voz e ele vai viver um milagre. Os olhos dele vão contemplar um milagre. Naquele deserto que ele estava, ele via uma sarça, uma árvore que queimava, mas ela não se consumia. Naquilo estava o milagre de Deus, porque ele vai ouvir a voz do próprio Senhor, saindo do meio daquela sarça, o chamando pelo nome, lhe fazendo promessas no que diz respeito àquele povo que estava debaixo de um jugo e sofrendo uma aflição. Nos desertos da vida, eu quero te dizer que existe sempre um livramento de Deus para você. Deus, Ele não tem prazer na sua aflição, mas o desejo de Deus é te livrar dela. A palavra nos mostra que naquela grande visão que Moisés teve, é claro que representava a aflição daquele povo, porque aquele povo que também estava vivendo um deserto, o calor intenso da provação, mas ele não estava sendo consumido. Aquele povo não havia em momento algum sido destruído, porque havia um propósito, um projeto de Deus. Deserto, ele pode até mesmo fazer as suas forças se esgotarem, pode fazer chorar, muitas vezes dói, mas ele não vai acabar com você. Ele não tem poder para exterminar com você. Muitas vezes ele vai ter uma função didática que vai te ensinar algo e vai te aproximar de Deus. Muitas vezes os desertos da vida nos aproximam mais do Senhor. E eu quero te dizer que assim como a voz saiu daquela sarça, hoje a voz de Deus pode estar invadindo aí o seu lar, o seu coração. E numa outra vertente eu posso dizer que o Espírito Santo ele pode agir agora aí em você, no seu interior. E ele vai ser esse fogo que vai queimar o seu coração, mas ele vai queimar o seu pecado, mas ele não vai consumir a sua alma. Que o Espírito Santo nessa manhã lhe ache lugar dentro de você para operar algo maravilhoso, porque ele vai fazer uma transformação na sua vida, não começando naquilo que é exterior, aparente, mas ele vai fazer uma transformação de dentro para fora. Nessa manhã, ouça o chamado de Deus, atenda o chamado, se submeta à voz do Espírito Santo de Deus que está falando hoje ao seu coração. Quem sabe Ele está te lembrando agora de coisas que Ele te disse há muito tempo atrás e que nesse deserto Ele vai te aproximar dele. Vamos orar? Pai eterno, eu oro por essa pessoa que tem enfrentado desertos, dificuldades, que muitas vezes se vê em aperto, mas olha Deus, ela deseja ouvir a Tua voz. E a Tua voz está falando com ela nesta manhã, que o Senhor a escolheu,
que o Senhor tem uma bênção para ela, uma promessa. Por isso que ela abra o seu coração, que ela permita que o teu Espírito Santo possa consumir, queimar o seu pecado, mas que não consuma a sua alma. Que o coração dela seja como essa sarça, que esteja pegando fogo agora na presença do teu Espírito, e que ela possa dizer: a minha vida pertence ao Senhor. Eu oro certo da tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, tenha um dia de bênção, de milagres, em nome de Jesus. A paz do Senhor.